Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de poder conversar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de poder transmitir alguma coisa que possa ser útil. E eu gostaria que, nesse momento, todos, independente da religião que tem, que eu sei que aqui tem pessoas de outras religiões, várias religiões, então eu vou pedir para todos ficarem um pouco em silêncio, se recolherem e se conectarem com a dimensão da espiritualidade, com o ser, com a força criadora, com os seres de luz que nos assistem nesse momento, para que nós todos possamos estar juntos nesse caminho de despertar consciências para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe a todos nós, a família de todos, e que a gente possa ir aprendendo aos poucos. Com esse apoio espiritual, a gente vai aprendendo, descobrindo nossos propósitos e realizando aquilo que nós precisamos realizar aqui na Terra, desenvolvendo nosso coração, essa força de amor, que é o que nos envolve, que é o que gera harmonia, paz, que é o que todos nós queremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em toda parte. Com o nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Vocês podem ver aí? Vamos lá? Sim, podemos. Okay. Muito bem. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre a glândula pineal e a transcendência. Quero começar falando um pouquinho da pineal na história. Então, o Antigo Egito, coisa de mais de 2, 3 mil anos atrás, existe um mito sobre Horus, sobre o olho de Horus. Horus é filho de Ísis e Osíris, são deuses do Antigo Egito, os deuses muito importantes para a história deles, e surge uma mitologia. E nós temos um amuleto, que é o olho de Horus, que é esse que aparece aí do lado direito da imagem, que, na verdade, esse olho de Horus é representado aí, o olho esquerdo do deus Horus, que é o deus do sol, né, que está ligado com a luz. O olho direito dele representa o sol e o esquerdo representa a lua. E eles juntos simbolizam as forças de luz e de todo o universo. Agora vem uma parte muito curiosa. O olho esquerdo, que é o amuleto, né, está relacionado à informação abstrata, que é controlada pelo lado direito do cérebro, e é representado pela lua, e simboliza o lado feminino, os sentimentos, a intuição e a capacidade de enxergar o lado espiritual. Ou seja, é através do olho de Horus que é possível penetrar no mundo espiritual. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês como é semelhante a representação, o amuleto, né, do olho de Horus,
com um corte cerebral, onde a gente vê aí, a gente vê aqui, a pineal. E o olho de Horus está no local, ou representa a pineal. E se vocês olharem em volta, todas essas estruturas são muito semelhantes a isso aqui, olha, tem toda uma representatividade, essa parte com essa parte, essa continuidade com essa continuidade. Então, são todas estruturas cerebrais que está representada aqui nesse desenho. Então, fica a grande questão, será que isso é apenas uma coincidência? Ou os egípcios já sabiam disso e justamente sabiam que é através da pineal que existe aí uma conexão com uma dimensão espiritual, ou com a nossa dimensão transcendente. Muito bem. Em seguida, é importante, eu trouxe aí o René Descartes, que cerca de 500 anos atrás, ele fala justamente da pineal como sendo o ponto de conexão entre o espírito e o corpo, é a sede da alma, ou a glândula do saber e do conhecer. E essas ideias de que a glândula pineal é um aspecto importante, é um ponto do nosso corpo, né? É uma estrutura que é responsável, que está relacionada com essa conexão com a nossa dimensão transcendente ou espiritual. Eu coloquei um pouco de coisas aqui que eu acho importante, que é sobre o Chico Xavier. Isso que está aí foi retirado, é um trecho de um trabalho científico, é um artigo científico, que foi produzido na Universidade Federal de Juiz de Fora. E nesse trabalho, os autores, que são vários, né, eles fizeram uma análise de 13 obras do André Luiz, onde aparece alguma informação sobre a glândula pineal. E é muito interessante que existe uma fala, né, de que, na própria conclusão, de que a obra foi escrita há cerca de 60 anos atrás, e o trabalho mostra que o Chico Xavier, através dessas escritas, né, 60 anos atrás, ele trata do tema, ele fala da glândula pineal, entrando em muitos detalhes da fisiologia, da importância dela. Ele fala, inclusive, que a ciência, por muito tempo, acha que ela não tinha uma importância muito grande, mas que ela é extremamente importante e ativa, né? E isso, justamente, é uma das descobertas mais recentes, de que ela é muito importante por ser uma região altamente vascularizada. Para quem trabalha, ou quem conhece de neurologia ou de fisiologia, sabe que toda estrutura que é altamente vascularizada, ela tem uma alta função, que é o que acontece com a glândula pineal. E aqui eu destaquei 3 pontos que falam exatamente sobre alguns pontos em que o Chico menciona informações sobre a pineal que tem referência nas descobertas científicas mais recentes. Nem tudo que ele falou foi comprovado, mas tem uma boa parte do que ele falou há 60 anos que vem sendo demonstrado, vem sendo evidenciado nas pesquisas mais recentes. Então, a primeira coisa é sobre é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária, ou seja, é através da pineal que o nosso potencial de desenvolvimento espiritual vai tendo cada vez mais importância, por ser justamente a conexão com o universo, com o cosmos, com dimensões ou com realidades que a gente, no momento, nem sonha. Por isso, dorme embrionário. Há outro aspecto em Evolução em Dois Mundos. Na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro a refletir-se na glândula pineal, ou seja, o psicossoma seria uma veste, um corpo espiritual
que futuramente vai se refletir na glândula pineal. É através da pineal que as informações que vêm do plano espiritual acabam transformando e gerando um movimento ou afetando o desenvolvimento físico. E em mecanismos da mediunidade, a epífise do hipnotizador, aqui ele está falando de um processo de hipnose, descrevendo, mas aqui é só um corte. A epífise do hipnotizado, a epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, ou seja, através da pineal, é que núcleos ou várias partes do cérebro acabam recebendo, sendo passivas, as informações que vêm de uma dimensão espiritual. E eu peguei também alguns trechos da conclusão dessa análise das 13 obras do André Luiz, comparada com estudos atuais da pineal. Então, isso que vai estar aqui é o que o Chico Xavier coloca nessas obras. É responsável por governar o mundo das emoções, mantém controle sobre todo o sistema endócrino gonadal, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, supre todas as áreas de depósitos autônomos dos órgãos com energia psíquica. É a glândula da vida mental. E, por último, tem função primordial no fenômeno mediúnico e conexão espiritual. Fenômeno mediúnico é o que acontece da conexão com os espíritos, ou alguma conexão que não está no nosso plano, que seria o mundo espiritual, se dá através da pineal. Um outro estudo interessante é sobre o ponto de Deus, né, que é um livro que foi lançado pela Dona Azuhá e Aya Marshall, que é o marido dela, e os dois são pesquisadores. Ela tem uma condição muito importante, que ela é formada em física pela Universidade de Harvard, pós-graduada em Massachusetts Institute of Technology, né, o MIT, e atualmente professora na Universidade Inglesa de Oxford, professora de física. E então, o que ela descobriu, o que ela afirma, né? Ela coloca mais uma forma de inteligência, além do QI, que todo mundo conhece, tem o QE, que é o consciente emocional, que foi muito divulgado, muito pesquisado, muito trabalhado e aplicado, inclusive em empresas. E, por último, ela traz uma nova inteligência, que é a inteligência espiritual. Está relacionada a sentido de vida, necessidade humana de propósito de vida, está ligada aos valores éticos e torna as pessoas mais criativas e ligada a toda forma de experiência espiritual. Esse ponto de Deus está ligado, fica no lobo temporal, que fica aqui um pouquinho acima da orelha, é onde seria esse ponto de Deus. E o que ela concluiu na pesquisa nesse livro? Que ela identificou 10 qualidades de pessoas espiritualmente desenvolvidas. Então, praticam e estimulam o autoconhecimento profundo, são conduzidas por valores humanos, são idealistas e creem na vida, têm capacidade de encarar desafios e utilizar a adversidade a seu favor, são holísticas, têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade. Celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado, têm independência de pensamento e comportamento, perguntam sempre por quê e para quê, são agentes de transformações, têm capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo, têm espontaneidade de gestos e atitude e são equilibradas emocionalmente, sensíveis, fraternas e compassivas. Aqui o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um cientista da pineal, ele pesquisa a pineal, e aqui é um corte onde a gente vê aí no fundo é uma glândula, a glândula pineal, e tem uns pontinhos aqui que são os cristais de apatita que ele identificou que estão presentes na glândula pineal. Aqui aparece melhor. E aqui um pouco acima é a apatita mesmo, que é uma pedra que existe na natureza, que chama apatita, é um cristal. Muito bem.
Dr. Sérgio, ele diz que no passado a glândula pineal era subcompreendida quanto às funções dela, que era ligada só aos hormônios sexuais na puberdade. Com o tempo, isso falsificando e perdia a função. Atualmente, constata-se essa presença desses cristais de apatita que são capazes de captar ondas eletromagnéticas. Muito bem. Além disso, ela é a única estrutura do cérebro capaz de se conectar com a quarta dimensão, que é o tempo, relacionada à nossa transcendência à dimensão espiritual. É uma glândula endócrina que secreta melatonina, que está relacionada com o processo do sono. Tanto que tem gente que toma melatonina para poder dormir melhor. E o que se descobriu? Que os cientistas descobriram que a glândula pineal é capaz de transformar ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. E aí, uma pesquisa, um estudo do Dr. Sérgio Felipe, ele afirma o seguinte, que as influências espirituais, ou quando um ser espiritual atua sobre uma pessoa, em particular sobre os médiuns, que essa onda eletromagnética entra pela pineal, ela fica chicoteando entre os cristais, fica girando. Nesse movimento, ela vai baixando a frequência vibratória e, com isso, depois desse processo, ela acaba transformando a informação que chega espiritual em neuroquímica. Então, por exemplo, se é uma influência espiritual positiva, então essa informação vai ser transformada numa condição ou informações neuroquímicas que vão trazer como consequência bem-estar, equilíbrio, leveza, uma sensação muito boa quando existe uma presença espiritual positiva. Quando é um espírito pesado, que tem uma frequência muito negativa, isso vai acabar gerando informações que transformam essa informação neuroquímica numa condição neurofisiológica que representa um estado de desconforto, de dor, de mal-estar, enfim, uma série de sintomas negativos que a pessoa acaba sentindo. Qual que é o desejo? O desejo é que a gente consiga fazer um equilíbrio entre o pensar, o sentir e o querer. Então, o querer é o agir também, né? O fazer. Então, a inteligência racional, ela nos ajuda bastante a gente se relacionar, a gente trabalhar, para mandar o homem à lua através do que a gente conhece de tecnologia. A inteligência emocional nos ajuda a gente ter uma comunicação com as outras pessoas de uma forma mais positiva. E a inteligência espiritual é justamente aquelas 10 qualidades que foram faladas anteriormente, é o que permite nos considerar uma pessoa com um nível de consciência mais elevado. Quanto mais aquelas características forem mais fortes, mais evidenciadas numa pessoa, mais ela vai ser alguém que tem um nível de consciência superior, que é o desejável, que a gente perceba isso. Se a gente for fazer uma análise de todas as grandes personalidades, grandes seres, se a gente pega Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Jesus, Buda e outros seres que vieram, Francisco de Assis, outros seres que vieram na Terra e que tiveram uma presença muito marcante e de uma maneira muito positiva, todos eles apresentam em comum aquelas 10 qualidades e outras mais ainda, por excelência, todos eles. Então, a gente vê que desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver essas qualidades, é o despertar da consciência que vai nos fazer viver em paz e em harmonia aqui nesse nosso planeta Terra. Começando por nós mesmos, depois a nossa família, a nossa comunidade, e isso se estendendo depois para todo o planeta. Muito bem. Para encerrar, eu queria colocar uma frase do Abraham Maslow. Ele diz o seguinte, no
na segunda edição, no prefácio da segunda edição, de um livro dele que chama-se Introdução à Psicologia do Ser, que foi publicado na segunda metade da década de 60, mais para o final da década de 60. Sem o transcendente e o transpessoal, ficamos doentes, violentos e nihilistas, ou então vazios de esperança e apáticos. Sem desenvolver a nossa espiritualidade, a gente não vai conseguir encontrar realmente essa paz que a gente tão deseja. Porque justamente através daquelas qualidades que foram colocadas ali como aspectos que identificam alguém espiritualmente, que tem uma inteligência espiritual bastante desenvolvida, nós não conseguimos encontrar essa paz que tanto procuramos. Não é possível. Então, só através de um despertar espiritual e através disso, nos conectando com as dimensões espirituais, nos conectando com essa sabedoria cósmica, com tudo aquilo que a gente pode receber, tudo aquilo que as tradições espirituais de diversas religiões ou tradições espirituais da Terra, todas elas convergem para um desenvolvimento da espiritualidade, da inteligência espiritual, e à medida que isso vai acontecendo, não tem como acontecer isso se não for através dessa conexão espiritual. Muito obrigado, realmente foi um grande prazer poder estar falando tudo isso. O assunto é muito vasto, mas é o que é possível falar num tempo curto aí de 15 minutos. Então eu fico muito feliz e agradecido a todos. Uma boa noite.